Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Eu vou convidar você em primeiro lugar para deixar o seu like, seu dislike, se inscrever, acionar sininho, indicar para outras pessoas, ajuda aí, dá uma força no canal que tivemos várias inscrições nos últimos dias, assim. Quero agradecer a galera que se inscreve, né, que aos poucos a gente está chegando a essa meta aí. Eu quero pelo menos ganhar a plaquinha do YouTube, né? Pô, olha aí, meu. Como diz o Felipe, aquele urso do Pica-Pau, que ele abaixa a bunda, que ele é o Elvis, que ele abaixa a bunda. Ajuda aí o canal, mano, por favor, please. Eu não merecia mais por causa dessa imitação. Mas hoje, dia de Saturday Horror Show, camisa do Marduk, Mal, Blist, Play, né? Nossa, agora eu não lembro que nome dessa camiseta, mas é da Praga. Filme, dia de assistir, sabadão, dia de assistir filme de terror, e eu tô na época dos filmes clássicos ainda, e eu tô pegando a maioria dos primeirões de cada uma das séries. Hellraiser, o primeirão. I will tear your soul apart. Eu vou partir sua alma ao meio. Isso é muito louco. Mano, isso aqui quando saiu, o Cenobita aqui, cara, o Pinhead, isso aqui é uma das coisas mais icônicas da história do cinema de terror, assim. Eu me sinto muito feliz de ter visto isso quando saiu a primeira vez, assim, tá vivenciando. Como essa molecada de hoje tem uma parte de coisa acontecendo legal pra eles, filme de super-herói que tá muito melhor que na minha época, mas um ícone desse você vê sendo criado, um Jason, puta, cara, a sensação de lidar com isso aqui a primeira vez é muito, muito legal, e esse filme é muito bom. Ele hoje, ele tem uns defeitos especiais, mas eu vou falar sobre isso. Então, deixa eu jogar isso aqui. Vamos aos dados técnicos. O Hellraiser, o primeiro, ele saiu em 1987, ele tem 94 minutos, tá? Ele foi dirigido pelo Clive Barker e é um roteiro dele, ele tem os livros de sangue. Clive Barker é um escritor de contos de horror, essa ideia desse mundo dos cenobitas dele paralelo, assim, ele se influenciou pelo H.P. Lovecraft, mas ele criou o próprio universo dele, de um mundo paralelo ao nosso, de prazer. Mas como que é esse prazer? Esse prazer através da dor, né? Então tem uma coisa meio BDSM, assim, nas roupas deles, com body art, né? Então piercing, umas coisas assim de transmutar a carne, de você ir ao limite extremos. Os quadrinhos do Hellraiser são magníficos. Aqui no Brasil saiu até o número 4, lá fora tem ainda. Aqui no Brasil é uma edição de luxo, como é a americana, com papel couché. Tem uma história do Hellraiser que até hoje me arrepia demais, assim, que é um pianista cego, e ele era um excelente pianista por ele conseguir sentir as notas nessa outra dimensão, e ele consegue tocar maravilhosamente bem por isso. E a noiva dele, que saía, e aí é a história que a gente vai chegar aqui, que saía com o melhor amigo dele, que é o cara que era o segundo pianista que queria tomar o lugar dele, vai colocar o gilete entre as teclas do piano. Por quê? Ele tinha um piano na entrada da casa dele, então ele entrava e a primeira coisa que ele fazia era passar os dedos assim nas teclas do piano. E aí ele, no gibi do Hellraiser, ele faz isso, e a cena dele cortando os dedos assim, ele vai inutilizar a mão dele, ele não vai poder mais ser o grande pianista, e o amigo dele vai tomar o lugar dele. Mas é através da música que ele vai resolver a ideia da dimensão. Então, no gibi do Hellraiser, eles vão ampliar a ideia que é colocada nesse primeiro filme. O que é o primeiro filme? Você vai ter o personagem do Frank, né? Que ele vai
ele é um explorador e ele vai atrás da caixa de Le Marchand, que é essa caixa do Hellraiser, que se você resolver, você abre essa dimensão. Ao abrir essa dimensão no universo do Hellraiser, você tem que fazer uma oferenda pros Pinheads, que vão pros Cenobitas. Então vão sair um grupo de seres que moram nessa dimensão, que eles vão te permitir estar lá. Se você não tiver o que oferecer, eles o usarão como carne para brincar, para realizar o seu desejo. Tanto que a frase do Cenobita é: o que lhe dá prazer? Ele vai perguntar para a pessoa e vai oferecer essa dimensão para você pirar nela. Tem um do Gibi, por exemplo, que o cara oferece uma moça, e aí é legal nesse Gibi que o Cenobita olha e ele fala assim: o fulano sempre usa a mesma faca, ele é um cara de manias, ele é um cara muito seguro. E aí a mina vira pro Cenobita e fala assim: e se eu der de presente para vocês e eu trouxer outras pessoas, porque eu sou bonita, eu vou conseguir trazer mais homens do que ele vai trazer aqui. Aí o Cenobitas olha e fala assim: beleza, então vamos ver qual é que é. E aí a mina pega uma faca toda cheia de ponta, e aí o Cenobita, o Pinhead olha e fala assim: ela é criativa. Então, o que vai acontecer nesse filme? Esse irmão abre, né, some e ninguém fica mais sabendo dele. O outro irmão, ele vai morar nessa casa com a mulher dele, que é a madrasta de uma moça, né, que é a personagem da Ashley, né, e o Larry Cotton. Então o que acontece? Eles vão mudar para essa casa e eles acham que o Frank sumiu. Só que tá a caixa onde ele abriu essa dimensão. E aos poucos, a madrasta, ela começa a perceber que tem coisas acontecendo esquisitas, né? E essa madrasta começa a trazer homens para casa. E ela acha que ela tá traindo o pai dela. Quando a Ashley vai ver, ela tá trazendo homens para serem servidos aos Cenobitas para poder trazer o Frank de volta. Porque o Frank consegue fugir dos Cenobitas. Só que ele tá como um esqueleto ainda. Então ele vai se alimentando dessa carne para poder se reconstruir aqui na nossa dimensão. E o que ele vai fazer? Ele vai oferecer o próprio irmão para os Cenobitas. Então o que ele vai fazer? Ele vai trocar de lugar com o irmão e oferecer o irmão para os Cenobitas. Porque os Cenobitas virão atrás dele. E o que é interessante nesse filme é esse jogo que vai acontecer. Então ele vai descobrir que o irmão já o traía há muito tempo. Então, que uma das coisas que você, para estar nesse universo cenobita, você não pode ter é compaixão. Eles falam muito lá do Leviatã, né? É legal, tem um dos quadrinhos, por exemplo, que é legal que o quadrinho ele acabou explorando mais essa dimensão para você entender melhor o mundo dos cenobitas. Ele fala assim: eu tô no inferno. Aí o Pinhead olha para ele e fala assim: nós estamos muito além do inferno aqui. Aqui é prazer, não é danação. E aí você mostra essa ideia assustadora do que é o cenobita. Qual é o problema? Tem muito efeito prático que ficou legal, de corpo, de carne, assim, umas coisas bem nojentonas, assim, bem splatter, mas ao mesmo tempo tem uns raios, uns efeitos especiais que nem tem aqueles no Caça-Fantasmas antigo, que acabou ficando meio datado. Mas o filme ainda é excelente, ele é muito legal e ele é muito assustador. Então aí vai acontecer que a Ashley vai devolver o tio dela para essa dimensão. Então dá uma olhadinha como que vai se resolver essa história. O primeiro e o segundo Hellraiser, eles estão muito interligados. Quando eu fizer a história do segundo, eu amarro aqui a primeira e a gente entende melhor essa história. Mas então dá uma assistida e presta atenção nisso, nessa questão. Tanto que o filme vai acabar e vai sobrar a caixa lá. De novo, como ela estava no começo do filme. Por quê? Ela fica sempre para que alguém resolver esse portal e chamar os cenobitas de volta. E é legal que aí o cara que vai abrir essa caixa no final, o Pinhead vai olhar para ele e falar assim: o
que lhe dá prazer, Senhor. Aquela voz dele. A voz dele é muito louca. Mais pra frente nos outros filmes do Hellraiser você vai entender como que a história de cada um deles. A partir do 3 eles perdem um pouco a mão, tá? Mas a gente vai falar de cada um dos filmes aqui e aí a gente vai entendê-los melhor. Então, em primeiro lugar aqui, recomendo você assistir Hellraiser, o primeirão, né? O Renascido do Inferno, de 1987, que é bom demais, é assustador demais. E essa ideia de ir... O que é mais legal no Hellraiser é que ele propôs, e o texto do Clive Barker vai propor isso, é um novo tipo de terror. Ter essa... Não é uma novidade, no sentido de você pegar, que você já tinha isso na obra do H.P. Lovecraft. Mas o modo como ele vai trabalhar esse conceito do H.P. Lovecraft, essa nova dimensão, e misturar com questões modernas, e visualmente que funcionam muito bem, com essa questão, por exemplo, do body art, do BDSM, fica muito legal. E foi uma ideia que caiu assim, principalmente a galera do heavy metal, do rock and roll, assim, abraçou isso aí. Mas foi um filme que causou muito pesadelo em muita gente. Hellraiser, Renascido para o Inferno. O poema de hoje eu fiz baseado na ideia, eu quis fazer uma crítica religiosa, tá? Como muita gente... Então, ó, que vai a análise primeiro e o poema depois. Como muitas religiões gostam de colocar o masoquismo pelo qual eles passaram, o quanto eles sofreram, o quanto eles tiveram que sofrer para chegar numa iluminação, e é uma variação do cristianismo, e o cristianismo tem uma coisa muito séria, né? Que é esse sofrimento do Cristo, do sacrifício. Então, o cristão, em geral, ele tem muito forte essa questão do sofrimento, da purgação, da danação, dentro da imagem do Cristo crucificado. E eu quis fazer uma analogia dentro disso. Então eu pego essa questão tipo do Hellraiser, né, o dogma de dor, que é a ideia do... Porque eu vejo muita gente cristã sentindo muito prazer na hora de contar a sua história pregressa, o quanto sofreu, o quanto causou mal, para poder ter uma iluminação maior ainda, tá? Não é para todo mundo, mas você vai identificar aqui o que eu estou falando quando você ouve um irmão, uma irmã, uma pessoa católica ou evangélica contando o seu passado com sexo. Às vezes eu vejo isso naqueles programas de madrugada, né? O cara contando a história pregressa dele, assim, que é mó desgraçada, mas tem um certo prazer, assim, olha como eu era desgraçado, como eu estava destruído, e eu tive a iluminação. E o Hellraiser vai oferecer essa iluminação de um outro modo. Dogmas de dor. O prazer em sofrer não é exclusivo apenas aos seguidores de Masoch. Nos programas da madrugada, vejo pessoas dando depoimentos com o maior prazer em relatar os seus pecados passados como se fossem troféus de atos que, infelizmente, para elas não podem mais realizar e têm que se contentar em apenas relembrar o que tanto lhes dava prazer. Eu vejo um pouco disso, assim, a pessoa meio... eu cheirava, eu fazia, eu, sei lá, fazia um cocô dentro da minha orelha, o que quer que seja. E era muito louco, mas eu não faço mais isso. Mas era muito louco, entendeu? Então fica meio confuso isso. E no Hellraiser não dá pra brincar com eles não, hein? Diz aí, o que lhes dá prazer? Dá o seu like, seu dislike, se inscreve no canal, comenta aí, ajuda a gente, aciona o sininho, passa pra frente o vídeo. E fala aí, você gosta do Hellraiser, já assistiu algum outro, o que você acha das continuações? E a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society. Opa, não desligou?